Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas dos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles, ainda estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles, todos unânimes, no pórtico de Salomão. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e impunhando-os em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Levantaram-se, então, os sumos sacerdotes e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos dos apóstolos e meteram-os na cadeia pública. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide e apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras dessa vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, os sumos sacerdotes e seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciões de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não os encontraram e voltaram a informar: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, e, no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e os chefes do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas nesse momento alguém transmitiu-lhes essa notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-os e o introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem? Pedro e os apóstolos replicaram:
Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o num madeiro. Deus o levou pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Desse modo, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento, e então lhe disse: Homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com esses homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esses homens, deixai-os. Se o seu projeto, a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e o soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas.